Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bem-vindo, Marcelo. Por favor, se acomode ali no sofá. E para conversar com ele, eu chamo o Eduardo Sombini, que é um dos editores da Ilustríssima. Seja bem-vindo, é o apresentador do podcast Ilustríssima Conversa. Palmas para o Sombini. Obrigado, Sombini. Muito bom ter você aqui. O Ilustríssima Conversa, eu convido vocês a seguir esse podcast, que tem 2 vezes por mês, né? Vocês publicam entrevistas com grandes intelectuais brasileiros. Um deles foi o Marcelo mesmo. Exatamente. E aí a gente chamou o Sombini para fazer esse debate. Eu queria agradecer muito ao Marcelo, também ao INPA, que é uma importantíssima instituição e que a gente tem o desejo de estar sempre cada vez mais próximos, fazendo projetos em conjunto. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui nessa quinta-feira de feriado para falar sobre livros, para falar sobre matemática, histórias da matemática e temas relacionados a isso com o Marcelo Viana. Queria agradecer o Paulo, dar os parabéns a toda a equipe da Feira do Livro por promover esse evento, proporcionar esses espaços de discussão. Para a gente começar, vou fazer uma brevíssima apresentação do Marcelo. O currículo dele é muito extenso, mas o Marcelo é pesquisador titular e diretor-geral do INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, né? Uma das instituições de ponta do sistema de ciência e tecnologia do Brasil. Ele desenvolve pesquisas na área de sistemas dinâmicos e é um dos pesquisadores mais reconhecidos e premiados do país, né? O Marcelo já recebeu vários prêmios de grande prestígio, como o Louis D, a principal premiação científica da França. E, desde 2017, ele é colunista da Folha, onde ele escreve semanalmente sobre temas relacionados à matemática, e autor de Histórias da Matemática, da Contagem dos Dedos à Inteligência Artificial, que saiu pela Tinta da China Brasil no ano passado. É uma coletânea muito bem amarrada das colunas publicadas nesses últimos anos. Então, Marcelo, para a gente começar, né, eu estava relendo o livro, lendo as suas últimas colunas,
E, no preâmbulo do Histórias da Matemática, você se pergunta se a matemática é para gênios, né? Tem essa pergunta logo no começo do livro, e, ao longo, né, dos textos, você aponta, né, que, ao contrário disso, a matemática deve ser vista como um conhecimento, não como um conhecimento inacessível, restrito a algumas poucas pessoas, mas vista como uma condição de exercício da cidadania. Então, para a gente começar, eu queria te pedir para falar sobre essa ideia, né? O que significa pensar a matemática como um pilar da cidadania, em oposição a essa ideia da matemática restrita a alguns poucos gênios, né? Claro. Boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui de volta na feira. Obrigado ao Paulo, à Tinta da China, ao Eduardo. Eu entrei nesse processo de tentar sair do meu gabinete, da minha sala de aula, e comunicar para um público mais amplo, justamente, Eduardo, porque eu não acredito que matemática seja para gênios, muito pelo contrário. E até hoje eu estou surpreso com o quão eficaz pode ser esse esforço para quebrar a barreira que separa, muitas vezes, o pesquisador e o matemático, de maneira muito especial, da sociedade como um todo. Eu dei uma entrevista para o podcast para o Eduardo, e até hoje eu recebo parabéns de pessoas que eu não vejo há anos e anos, parabenizando pelo resultado dessa entrevista. Em 2016, teve no Rio de Janeiro as Olimpíadas e as Paralimpíadas, e no final no período das Paralimpíadas, eu fui com a família assistir a final do futebol para cegos, que, aliás, o Brasil ganhou. Ganhamos de 1-0. E, no final da partida, estávamos caminhando pelo Parque Olímpico, a minha filha, que era pequenininha, pediu um picolé. Eu sabia que era um péssimo lugar para comprar picolé, que ia ser caro, mas, enfim, a criança pediu, vamos comprar o picolé. Cheguei lá no vendedor e falei, olha, perguntei quanto é que era, caríssimo. Eu disse, eu só tenho R$100, eu posso pagar com R$100? E o vendedor respondeu, pode, eu só não sei fazer o troco. Mas, felizmente, tinha uma fila atrás de mim, então as pessoas da fila se prontificaram para ajudar, e em poucos minutos nós tínhamos 5 respostas diferentes de quanto que era o troco. É por situações como essa que nós vivemos no dia a dia, e eu tenho várias, uma coleção de anedotas como essa, de pessoas mais humildes, menos humildes, profissionais em diferentes níveis de sofisticação do uso da matemática, às quais é privado o direito de usarem a matemática naquilo que elas fazem. E eu escolho uma situação como essa porque, muitas vezes, as pessoas tendem a associar a matemática a coisas complicadíssimas, fórmulas escabrosas, etc. A matemática é uma coisa que está no nosso dia a dia de forma muito direta, e, nesse nível bastante básico da rotina do dia a dia, é uma obrigação, assim como nós aceitamos hoje em dia, em sociedades civilizadas, que o Estado tem a obrigação de alfabetizar seus cidadãos, é uma obrigação que eu coloco no mesmo nível o que às vezes se chama de alfabetização matemática, o acesso ao conhecimento matemático, para começo de conversa, no nível que as pessoas possam utilizar esse conhecimento no dia a dia. E isso está sendo privado à nossa sociedade, tá? Não tenho a menor dúvida. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é realizado num ciclo de 3 anos, por cerca de 80 países no mundo todo, e avalia o desempenho dos jovens adolescentes de 15 anos em matemática, ciências e linguagem. Os resultados do PISA são dados em 6 notas possíveis, de 1 a 6, 6 níveis, tá? De 1 a 6. O 1 é o domínio das 4 operações da aritmética. É isso que avalia. Se alcançar nível 1, significa que você sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. 2 é um pouquinho mais do que isso, envolve um pouco mais de conhecimento em volta, e é considerado o mínimo necessário, isso pela OCDE, para o exercício da cidadania. E nós não temos nem 50% dos nossos jovens alcançando o nível 2. De fato, 40% nem sequer alcançam o nível 1. Se existisse nível 0, isso seria a nota de mais de 40% dos nossos jovens.
Então, não é uma questão menor, é uma questão de justiça que nós façamos chegar o conhecimento matemático a toda a sociedade em níveis adequados ao exercício, ao modo como esse conhecimento vai ser exercido. O nível 4 do PISA é considerado o nível adequado para o exercício de uma profissão técnica, engenharia, enfim, na área tecnológica. Nem 4% dos nossos jovens alcançam esse nível 4. E por que nós estamos nesse lugar? Seria assunto para ficarmos alguns dias aqui conversando. Mas, começando assim bem no comecinho, um dos problemas é que não há diálogo entre a academia, entre as instituições que produzem o conhecimento matemático, e nisso aí o Brasil está muito bem, obrigado, e a sociedade que é a consumidora, no bom sentido, desse conhecimento, a usuária desse conhecimento. Então, por isso que em 2017 eu embarquei na aventura, que deu um calafrio, de começar a escrever num jornal de grande circulação, e que nós, lá no INPA, fazemos muitas outras atividades visando desmistificar a ideia de que matemática é para gênios. Matemática é para todos, para cada um no nível que a pessoa quer e vai utilizar. Perfeito. Bom, antes da gente prosseguir, queria lembrar que nos 15 minutos finais a gente faz uma rodada de perguntas, então convido vocês a mandarem perguntas para a gente. Para isso é só levantar a mão que as monitoras vão até vocês, levam papel e caneta. Tá? Bom, Marcelo, eu queria prosseguir nesse tópico, né? Porque, apesar dos esforços todos, ainda persiste essa ideia da matemática para gênios, a matemática inacessível, né? Por que isso acontece, né? Que tipo de esforço, que tipo de mudança seria necessária para a gente mudar, transformar um pouco esse quadro, né? Me lembrei de você falando, lembrando que ao longo do ensino fundamental, ao longo do ensino médio, os estudantes tendem a perder o interesse pela matemática, né? Começar a enxergá-la como algo abstrato demais, não é? Difícil demais ou sem utilidade prática. Que tipo de medida você defende para a gente mudar esse estado de coisas? Alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, foi feito um estudo. Eu não consigo mais encontrar esse estudo, mas eu lembro da publicação dos resultados. Inclusive, lá no INPA, nós colocamos na parede, lá ficou bastante tempo, que avaliou a relação da criança na educação fundamental, na educação básica, com a matemática. Pergunta simples: você gosta ou você não gosta? E o resultado final estava resumido num gráfico. Na horizontal é o ano de escolaridade, desde o primeiro ano até o final do ensino médio, e na vertical, se a pessoa gosta ou não gosta. E o percentual, né? E aqueles que gostam da matemática começa em praticamente 100% no primeiro ano do ensino fundamental e chega em quase 0% no final do ensino médio. Isso no gráfico está marcado em verdinho, né? Em vermelhinho, os outros, os que não gostam. Exatamente o contrário. Então, o processo de gostar ou não gostar da matemática é algo que se desenvolve, que evolve durante a escola. Começa antes, tá? Começa bem antes. E a questão aí é por quê? E o que é que pode ser feito para alterar esse quadro, que não é uma fatalidade, não tem que ser assim. A minha interpretação, baseada naquilo que eu conheço, é mais ou menos a seguinte. Vamos começar pelo lado bom. Crianças pequenas gostam de matemática. Gostam porque elas entendem para que a matemática serve. Elas entendem perfeitamente o que significa. Eu brincava com os meus filhos, quando a gente pediu uma pizza, uma das brincadeiras, uma que eu só fiz uma vez, porque o meu filho ficou esperto logo, foi cortar a pizza e perguntar ao meu filho se ele queria 1/4 de pizza ou queria 2/8. Ele me olhou com aquela cara de... O meu pai pensa que eu sou babaca, né? Quer dizer, frações, nesse momento, nesse contexto, são algo que é muito fácil de entender para uma criança. Tá? Os números inteiros, o processo de contagem também é muito útil quando você tem 3, 4 anos. A briga que deu lá em casa com as figurinhas do Mickey, que a gente trouxe da Disney, de quem que tinha mais figurinhas do Mickey. À medida que nós vamos ensinando matemática mais avançada na escola,
ela vai ficando mais abstrata. E não é simples para o professor manter a conexão, manter a ideia, manter a informação de que aquilo serve para alguma coisa e que não é uma invenção perversa do professor nem do autor do livro, que serve para alguma coisa. Fazer isso é difícil, tá? Não quero aqui dizer o professor, culpa do professor, não é isso, é difícil, mas é extremamente necessário. E, junto com isso, não vamos tapar o sol com a peneira. Nós temos muitos fatores socioculturais que servem de barreira para essa aproximação. Começa pela rotina, pelo círculo vicioso do pai e da mãe que não gostavam de matemática e transmitir isso para o filho. Transmitir do seguinte modo, é o mais comum. Quando eu tinha a tua idade, eu também não gostava. Isso aí é para a gente passa adiante para a geração seguinte a informação de que a matemática é para gênios. Por isso que eu enfatizei que o relacionamento começa inclusive antes do infantil. Começa em casa, começa na família. E veja um caso, um ângulo particularmente importante. Nós, lá no INPA, nós organizamos todos os anos a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. É uma operação de guerra. Tá? Esse ano vão participar mais de 23 milhões, estão participando mais de 23 milhões de crianças e jovens em todos os municípios brasileiros, menos 4. Estou ansioso para chegar no 100%, mas ainda não chegamos. Estamos melhorando a cada ano. E nós fazemos alguma análise, ainda não é suficiente, vamos melhorar a análise estatística dos resultados, da demografia dos participantes, enfim, do desempenho em diferentes partes do país, em diferentes grupos. Inclusive, estamos começando a pegar com os candidatos o grupo racial, que é um dado delicado, para podermos fazer cruzamentos e tirar a informação desses dados. Mas uma coisa que a gente tem há bastante tempo é o gênero, a informação sobre o gênero dos participantes. E vejam só que coisa curiosa. Da primeira fase para a segunda da Olimpíada, que só passam 1 em cada 20, a distribuição de gênero entre os aprovados é completamente equilibrada. Tem ano que tem mais homem, tem ano que tem mais mulher, mas nesses 5% melhores que passam da primeira fase para a segunda, o gênero é equilibrado. Entre os medalhistas, não é. No grupo que integra o 6º e o 7º ano do ensino fundamental, as mulheres são 30% das medalhas. No grupo do 8º e 9º ano, elas são 20%. E no grupo do ensino médio, elas são 10%. Ano após ano. Não é que nesse ano, entre safra, enfim, é ano após ano. O que é que vai, ao longo do tempo, afastando as garotas mais talentosas, o que é que vai afastando, o que é que vai fazendo com que elas se tornem, na prática, menos competitivas? Tem mais. A gente cruza o resultado da primeira fase com a probabilidade de que a pessoa vá para a segunda fase. Quer dizer, compareça para fazer a prova da segunda fase. Os garotos, quanto melhor a nota que eles têm na primeira fase, maior é a chance que vão para a segunda, e isso faz todo sentido. Se você foi muito bem na primeira, você tem mais chances de estar mais motivado, né? Com elas é assim. As garotas que têm melhores notas vão menos, comparecem menos, tem mais evasão na segunda fase. Só pode ser porque há elementos culturais que afastam. Então, é um processo, só isso que eu quero dizer, é um processo muito complexo, no qual todos nós temos uma participação, como responsáveis, como família, como professores, e depois tem toda uma longa história sobre as mazelas do sistema educacional brasileiro, as carências enormes que as nossas redes, sobretudo as redes públicas, têm, mas as privadas também têm. É interessante, né? Porque esse dado que você menciona tem a ver com as desigualdades de gênero mais amplas da matemática e das ciências, de uma forma geral, não é exclusivo da matemática, né? E no livro você escreve sobre o papel de várias mulheres que tiveram, né, protagonismo, tiveram uma importância no desenvolvimento da matemática, um papel que costuma ser menosprezado ou deliberadamente apagado, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que você aprendeu pesquisando sobre as mulheres na história da matemática para escrever esses textos, né? Quais histórias mais te chamaram a atenção? Tem um caso que eu conto numa das colunas, que é o meu favorito. É de uma mulher árabe, do período de
de ouro da civilização árabe, que era médica. E escreveu, inclusive, um livro sobre medicina da mulher, que foi, durante séculos, o único livro que existia sobre o assunto. Foi traduzido, foi copiado, foi usado tanto no Médio Oriente, no Império Árabe, como depois na Europa. E, nesse processo, inclusive, de tradução, o nome dela foi sendo corrompido, o que não é incomum. O nome árabe foi corrompido na passagem para o latim, etc. Mas o que é mais curioso é que, em algum momento, durante a Idade Média, ela trocou de gênero. Os copistas que estavam reproduzindo o livro dela não podiam conceber que um livro de medicina fosse escrito por uma mulher. Então, simplesmente, ela virou, eles masculinizaram o nome dela, continuou sendo autora, mas virou autor, né? Masculinizaram o nome dela. É muito emblemático do modo como a contribuição feminina tende a ser subestimada. Há um nome para isso, o efeito Matilde, que eu comento na coluna. E eu confesso para vocês que eu tive que fazer um meia-culpa nesse aspecto. Nós temos lá no INPA um projeto que eu adoro, que se chama Meninas Olímpicas do INPA. É um projeto em que nós trabalhamos com professoras, com graduandas e com alunas da educação básica, essencialmente para transmitir a mensagem de que ciência é lugar para a mulher, para incentivar as vocações científicas das alunas, do ensino fundamental e ensino médio, e, de alguma forma, contribuir para que elas não desistam de fazer carreiras na área científica. O projeto começou em 2019, com o apoio da FAPESG, inicialmente do CNPq, e tem sido um enorme sucesso. A essa altura, nós já temos várias egressas do projeto que estão na universidade, fazendo cursos nas áreas, desde a educação matemática até engenharia, química, etc., nas áreas de ciências, e muitas delas que estão participando agora estão ganhando medalhas em competições, etc. Pois bem, uns 2, 3 anos atrás, a coordenadora desse projeto encontrou um livro que eu recomendo para todo mundo, chama 101 Mulheres Incríveis e Como Elas Mudaram a Ciência Mundial. É um livrinho em que cada página tem uma apresentação sobre uma mulher que, enfim, teve uma contribuição considerada relevante. Vocês vão encontrar lá, por exemplo, as 3 mulheres negras que contribuíram para a NASA, que foram protagonistas de um filme recente, etc. E eu abri o livro, eu sou a pessoa que busco conhecer a área em que eu atuo, antenado com essas questões, abri o livro sabendo que eu ia conhecer certamente as matemáticas todas que estavam lá, né? Imagina que eu não ia conhecer. Tinha 30, no livro das 101 mulheres, 30 foram ou matemáticas ou astrônomas. Eu conhecia 5 das 30. E aí fui olhar as outras. O que tinham feito? Vai ver as outras, eu não conhecia porque não valia a pena. Nossa, eu descobri a mulher que fez a primeira tradução de Newton para outra língua, além do inglês, que no caso foi francês, era uma aristocrata francesa, Émilie du Châtelet, que traduziu Newton, e não só isso, ela realizou experimentos para comprovar que a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade. Estamos falando, essa mulher é muito conhecida nos meios literários e filosóficos, ela é sempre mencionada como a amante de Voltaire. Todo mundo conhece, Émilie du Châtelet, foi amante do Voltaire, né? Eu não conhecia nem nessa categoria, tá? desse ponto de vista. Sophia Bray, eu conhecia o sobrenome Bray, ela é irmã do Tycho Bray, um grande astrônomo que gerou uma quantidade enorme de dados que permitiu a Kepler depois formular as leis de Kepler da astronomia, as órbitas elípticas, etc. Nunca tinha ouvido falar que a Sophia, de fato, fez, junto com o irmão, a maior parte dos trabalhos que tornaram o Tycho famoso. A observação de cometas, etc., é algo que os dois faziam. Os pais proibiram a Sophia de fazer ciência, mas o irmão era gente boa, gostava da irmã e tal, permitia que ela trabalhasse junto com ele, e, de fato, fizeram basicamente a 2 mãos. E por aí vai. Quer dizer, o processo, o fenômeno... Eu fiquei sabendo sobre as primeiras mulheres que fizeram... Escrevi recentemente sobre a primeira mulher que teve doutorado que fez um doutorado no mundo. Foi em Veneza, na Universidade de Pavia, e foi um sucesso. Ela queria ser PhD,
quer ser doutora em teologia. Mas o bispo de Pádua, o bispo de Pádua não ia permitir uma doutora em teologia. Depois houve uma negociação, ela tinha bons protetores, e o bispo autorizou que ela fosse doutora em filosofia, que é a origem da expressão PhD, doutora em filosofia. Fez uma tese ótima sobre Aristóteles, etc. 3 meses depois, a universidade mudou as regras, com o apoio do pai dela, para proibir a titulação de mulheres. Pois é. Um outro aspecto que chamou muita atenção no seu livro, né, ao longo da história da matemática, são as brigas, né? A gente tem contato com essa coisa muito humana, muito mesquinha, muito comezinha das disputas entre os matemáticos, que às vezes tem a ver com debates científicos, na grande maioria das vezes, mas que, obviamente, né, envolve os egos, as vaidades e questões um pouco menores, né? É interessante, você fala isso no livro, em algumas colunas mais recentes também, né? Essas disputas que descambaram para ataques pessoais, para vários tipos de baixaria, né? Queria que você falasse um pouco sobre elas, né? Quais são as suas preferidas, as melhores brigas da história da matemática? Eu vou mencionar 2, porque elas são completamente diferentes, tá? Para não passar a impressão que todo matemático adora baixaria, que não é verdade. Vou mencionar 2. A primeira envolveu muita baixaria, mas também envolveu um avanço extraordinário da matemática, que foi a guerra, literalmente a guerra, em torno da resolução da equação de grau 3, da equação cúbica. A equação de grau 2 a gente aprende na escola como é que resolve, aprende aquela fórmula que eu não vou nem dizer o nome, tá? Primeiro porque o coitado do matemático indiano que dá o nome não tem culpa, tá? Não é culpa dele, ele não fez aquilo. Só no Brasil que a fórmula tem o nome dele. Vocês viram que eu não mencionei até agora, né? Mas, de fato, a solução das equações de grau 2 já era conhecida por volta do ano 2000 antes da nossa era, tá? Os babilônios sabiam resolver todas as equações de grau 2, não teve novidade. Mas a equação de grau 3, estranhamente, foi muito mais difícil. E ela só foi ser resolvida no século XVI, na Itália. E é uma história rocambolesca, realmente, com todo tipo de egos, em particular. A pessoa que descobriu primeiro a solução se chamava Scipione del Ferro, era um matemático da época, e na época não havia concurso público para virar professor universitário com estabilidade, etc. Você se mantinha se você conseguisse um emprego na universidade, que era uma maneira de escapar da miséria, tinha que se manter à custa da sua reputação. Então, funcionou muito bem para ele ser a única pessoa no mundo que resolvia a equação de grau 3, né? Quando ele morreu, deixou o segredo num caderninho para um discípulo dele, mas um outro matemático descobriu a solução, pensando no assunto. Depois que você sabe que alguém sabe fazer, a motivação é maior, né? Então, o outro matemático se chamava Niccolo Tartaglia. A propósito, Tartaglia era um apelido, ele era gago. Tartaglia era um apelido cruel para zoar com a gaguez dele. Ele descobriu e aí criou a situação de ter 2 matemáticos no mundo que sabiam resolver a equação de grau 3, o Tartaglia e o discípulo do Scipione del Ferro. E ele acabou, o mundo não tinha tamanho suficiente para 2 pessoas que sabem resolver a equação de grau 3. Eles partiram para um duelo. O Tartaglia era muito mais esperto, muito melhor matemático do que o outro, e destroçou o discípulo do Scipione del Ferro, que é uma das razões porque eu também não falei o nome dele até hoje e não vou falar, não merece, só tinha o caderninho do mestre. Mas o Tartaglia era ingênuo também e pobre. Apesar de tudo isso, ele era pobre e acabou cedendo à tentação, sendo convencido por um outro matemático da época, uma grande figura do Renascimento, chamava Gerolamo Cardano, médico, matemático, jogador, adorava beber, fazia astrologia, chegou a ser astrólogo oficial do Papa, o Cardano, e queria escrever um livro sobre os novos métodos da matemática, a grande aritmética. E o que ele chamava de grande aritmética, ele chamava de a arte maior da aritmética, artis magna, a arte maior. E estava doido para colocar a solução da equação de grau 3. E convenceu o Tartaglia a contar o segredo para ele, com a condição de que ele, Cardano, não iria contar para ninguém. E ele não contou, ele só colocou no livro, tá? mas não contou. A história é um pouquinho melhor para o lado do Cardano, ele teve as razões dele, etc. Mas, com isso, o Tartaglia foi para
ficou na miséria. E a história continuou. Tem outros episódios que vieram depois, mais duelos entre o Tartaglia e um auxiliar do Cardano. Foi um período realmente... E nesses duelos, realmente, a linguagem era brutal. Tá? Eu não sei palavrões do italiano da época, mas, tirando palavrões, eles falavam qualquer coisa sobre o adversário. Então, esse é um exemplo de briga. E por que eu estou dizendo que, apesar da baixaria, merece ser mencionado? Porque daí saíram vários avanços importantes da matemática. Em particular, um conceito de número novo, que hoje em dia é plenamente aceito, mas demorou anos e anos e anos, séculos, para ser aceito, que é o dos números imaginários. Que, aliás, se chamam imaginários porque, na época, as pessoas não acreditavam que eles existissem de verdade. Tá? Era pejorativo chamar de imaginário. E o nome ficou, e agora são ensinados no ensino médio, e são usados pela ciência, pela engenharia, de todas as formas. O segundo episódio, situação completamente diferente. De um lado, um senhor chamado Lord Bertrand Russell, um aristocrata inglês, membro da Câmara dos Lords da Inglaterra, que era um matemático que adorava lógica. Para ele, a matemática não existe realmente. A matemática é um jogo lógico, em que as coisas não significam realmente... Enfim, super, ultra abstrato. E, do outro lado, Henri Poincaré, talvez o maior matemático do século XIX, e a competição é brava, que era um intuicionista. Para ele, a intuição era tudo. Poincaré não se importava muito que, de vez em quando, os argumentos dele estivessem errados. O que importava é que as ideias estivessem certas. Deixou muitos teoremas para outros demonstrarem depois. E eles se chocaram em relação a como a matemática deve ser formulada nos livros, a partir de uma base lógica, sólida, firme, que evite todos os erros de raciocínio, ou a partir da intuição, de um modo que ilustre o que é que as ideias matemáticas significam, para que elas servem, como é que elas se relacionam. E eles escreveram vários artigos desse duelo, um pouco como Tartaglia tinha feito antes, mas artigos em que, de um lado, tinha um lord inglês e, do outro, estava um matemático de quem foi dito que conseguiu a façanha de, em toda a sua carreira, não brigar com ninguém. A façanha raríssima de, em toda a sua carreira, não brigar com ninguém. Então, foi um duelo cheio de elegância, cheio de ideias, e que acabou cedo demais, porque Poincaré tinha uma saúde muito frágil, fez uma operação teve consequências, e ele faleceu antes dos 60 anos. Enquanto Bertrand Russell viveu até os 98, casou 4 vezes, enfim, foi preso algumas também. Com histórias ótimas que você conta, né? Por exemplo, na ficha da prisão, para preencher raça, ele colocou humana, né? Porque ele se recusava a dizer qualquer outra coisa. Histórias muito boas desse fim da vida dele. Ou seja, super à frente do tempo dele. Uma dessas idas para a cadeia é porque ele defendia a reforma, defendeu ativamente a reforma da lei britânica, que era brutal no que diz respeito à opção de gênero. O fato da homossexualidade estar criminalizada acabou devido a uma reforma da lei que ele ajudou a promover. Com certeza. Bom, Marcelo, um outro aspecto do seu livro, né, uma coisa mais transversal dos textos todos, é essa tensão do que hoje a gente chama de ciência básica e ciência aplicada, né? Uma espécie de investigação desinteressada sobre os problemas da matemática versus a tentativa de desenvolver soluções para problemas concretos, né? Para questões específicas. Queria te pedir para falar um pouco, né? Para refletir um pouco sobre como essas duas pontas se conectam hoje, né? Como que a matemática lida mais hoje, né, mas também ao longo da história, com essa tensão que também, né, atravessa várias disciplinas, várias ciências. Contam, eu não sei se é verdade, talvez deve ser uma lenda apócrifa, que quando Michael Faraday mostrou para o ministro da Fazenda do Reino Unido o fenômeno da eletricidade, o ministro, meio entediado, perguntou: mas para que é que isso serve? E o Faraday respondeu: ministro, não sei, mas tenho a impressão que daqui a alguns anos o senhor vai estar cobrando impostos sobre isso. O problema na matemática é parecido também. Eu sou um matemático, daquilo que chama matemático puro, eu faço matemática porque eu gosto, buscamos
conhecimento, buscamos entender. Eu e a maioria dos meus colegas acreditamos que a matemática é tão parte da realidade quanto as leis da física. Então, se trata de conhecer as coisas à nossa volta. Eu fico fascinado com as propriedades dos números primos, enfim, esse tipo de coisas. Mas ao mesmo tempo, eu sei que o meu salário é pago pelo contribuinte. E eu sei que a sociedade tem o direito a esperar que o meu trabalho resulte em benefício para a sociedade. Acho que todos nós sabemos, mas alguns tomam isso mais a peito do que outros. Então, é fundamental equilibrar as duas coisas. Uma das anedotas, essa falsa, que eu conto, é a história do matemático da Babilônia que vai ao palácio para pedir financiamento para a sua pesquisa. Aí o ministro pergunta, mas o que você faz? Para que serve e tal? Ministro, estou estudando um negócio super avançado, chama números primos e tal, é lindo para caramba, tem propriedade. Sim, mas para que serve? Olha, não sei, ministro, mas daqui a 5.000 anos a internet, a criptografia, o comércio eletrônico vão depender disso aqui, tá, da minha pesquisa. Claro que o colega não levou o financiamento, né, porque ninguém financia para daqui a 5.000 anos, a menos que não saibam. Tá? É fundamental nós equilibrarmos esses dois aspectos. Desenvolver o conhecimento pelo conhecimento é importante, e não é só que é importante, é frutífero. Está cheio de histórias que eu posso contar aqui para vocês, de matemática que foi feita sem a menor intenção de usar nunca. E, no entanto, quando foi necessário, ela estava pronta para ser usada. A teoria da relatividade de Einstein a relatividade geral não teria acontecido se, 100 anos antes, um senhor chamado Bernard Riemann não tivesse desenvolvido a geometria não euclidiana. A criptografia é a mesma coisa em relação às propriedades dos números primos. E por aí vai, quer dizer, um monte de exemplos. A mecânica quântica foi usar a teoria de operadores em espaços de Banach, que foi desenvolvida pelo Banach, porque o Banach gostava de matemática, gostava de operadores. Ele não estava pensando em usar. E por aí vai. Tá? É frutífero que assim seja. Ao mesmo tempo, nós temos que ter consciência de que há um benefício, um produto a ser gerado para a sociedade que no final das contas, paga os nossos salários e paga as nossas despesas. Então, lá no INPA, em particular, estamos muito conscientes disso e temos trabalhado bastante fazendo parcerias, tanto com empresas quanto com alguns públicos, para fazer essa devolução, de transferir o conhecimento matemático que existe no Brasil. Já falei antes, estamos muito bem obrigados em conhecimento matemático, em pesquisa, transferir esse conhecimento de dentro dos muros das nossas instituições para a realidade. Por exemplo, alguns meses antes das enchentes horríveis que aconteceram no Rio Grande do Sul no ano passado, nós tínhamos começado lá no Rio um projeto a pedido da prefeitura da cidade de desenvolver um modelo matemático para fazer a previsão de chuvas e enchentes na cidade. Um projeto que nós já finalizamos, já entregamos à prefeitura, que tem um óbvio impacto humano, social e tudo mais, né? Para tentar mitigar. No Rio é um problema sério, a cada ano nós temos situações trágicas por causa da chuva, e se a matemática pode ajudar a mitigar esse tipo de problemas, a resolver algumas situações, então é uma obrigação óbvia nós contribuirmos para isso. E há muitas outras. Hoje em dia, absolutamente qualquer setor de atividade humana pode se beneficiar do uso de ferramentas matemáticas, absolutamente qualquer um. A gente antigamente pensava, engenharia, não é agronomia, fármacos, enfim, aeronáutica, absolutamente qualquer setor de atividades, entretenimento, pode se beneficiar do uso de ferramentas matemáticas. Então, é óbvio que temos que contribuir para que elas sejam utilizadas. Quando a gente gravou o podcast, né, acho que foi há 1 ano e alguns meses, você disse algo como os juízes precisam saber matemática, os políticos precisam saber matemática, né, os tomadores de decisão precisam saber matemática. Né, justamente isso se casa com isso que você estava dizendo agora. A matemática contribuindo para a formulação de políticas públicas, para a tomada de decisões, né, enfim, formando essas decisões coletivas. Em que pé a gente está hoje, né, em que frentes você acha que a matemática deveria ser chamada a opinar, a contribuir, a ajudar a tomar decisões que vão afetar a vida de todos nós? Todos.
Tá? Assim, a resposta curta é em todos os setores. Eu fui motivado a pensar nessa questão. Foi um colega americano que me provocou. Nos Estados Unidos tem aquele problema dos distritos eleitorais e o modo como o partido que está no poder, normalmente o Partido Republicano, mas os democratas também fazem isso, ajustam, chama gerrymandering, né? Ajustam os distritos para se beneficiarem. Isso é um problema político que poderia ser resolvido facilmente usando matemática, mas quando foi parar na Suprema Corte Americana, o presidente da Suprema Corte disse: confesso que para mim isso aqui soa blá, blá, blá matemático. Talvez seja porque eu sou formado em História, mas parece blá, blá, blá matemático. Seria ótimo que esse juiz soubesse um pouco de matemática para poder avaliar, no final ser conta, se fosse o caso, mas que não fosse tolhido na função dele como juiz, pelo fato de se declarar ignorante no assunto de matemática e também não querer escutar quem sabe mais do que ele, né? Então, é realmente muito importante. É uma questão de justiça, até, de isonomia, de equilíbrio, que isso aconteça. Mas é também uma questão de eficácia, de eficiência. Vamos pegar um exemplo que eu gosto muito. Eu considero que, do ponto de vista de que quem quer utilizar a matemática em benefício da sociedade, neste momento, a direção mais excitante que tem de aplicação da matemática é na medicina. Assim, em termos de futuro, é o que eu vejo como mais excitante pelo que pode fazer pela matemática e, sobretudo, pelo que pode fazer pela medicina. Eu não entendo muito do assunto, certamente entendo um pouco do lado da medicina, mas o que me dizem é que todos nós fazemos exames clínicos com frequência. E a impressão que está crescendo na classe médica é que os exames clínicos dizem muito mais do que a gente está aproveitando. A gente lê e tal, o ferro está bom, o zinco está mais ou menos e tal, que deveria ser possível, dada a quantidade de dados que um exame clínico, um hemograma, etc., e outros exames de imagem, estão produzindo, deveria ser possível ler muito mais. E o que significa ler muito mais? Ser capaz de prever doenças graves com antecedência, com muito mais antecedência do que a gente prevê hoje. Prever um câncer com 2, 3 anos de antecedência, um câncer que ainda nem existe, mas já aparece de alguma forma, isso é a crença, já aparece de alguma forma no exame. E por que nós não lemos? Porque quem olha os exames clínicos não tem uma formação tão aprofundada assim que possa extrair essa informação. E quem poderia ter? Algoritmos. Nós poderíamos treinar algoritmos de inteligência artificial com todos os dados médicos que existem no mundo, treiná-los para, ao lerem o meu hemograma, serem capazes de ver coisas nas entrelinhas que o médico humano, pelo menos sugerir e, evidentemente, deixar a decisão final ao médico humano, mas pelo menos sinalizar. Temos que fazer isso, né? Temos absolutamente que fazer isso. E é esse tipo de questões. Quando eu falo que é importante que todas as profissões estejam pelo menos confortáveis com a matemática, é porque eu acredito que uma coisa dessas não vai acontecer só porque os matemáticos, só porque o Marcelo Viana está aqui dizendo que deveria acontecer. Isso vai acontecer quando os médicos entenderem, à medida, não estou dizendo que não entendem, à medida que mais e mais médicos entenderem a importância de fazerem abordagens quantitativas na medicina. E nós temos alguns projetos que já fizemos com médicos e foi uma experiência fantástica, na área de medicina fetal, diagnóstico de câncer de mama, etc. Absolutamente, extremamente prazeroso fazer esse tipo de parcerias com alguém que, do outro lado... Eu fiquei muito bem impressionado quando o projeto foi desenhado, porque o médico que participou nesse projeto de medicina fetal foi o mesmo que fez o pré-natal dos meus filhos. Então, está aí um sujeito que entende do assunto, né? E do nosso lado a gente também entendia um pouquinho de matemática, então foi realmente um sucesso. Isso está diretamente relacionado com outra ideia que você defende no livro, nos seus textos, né, de que a matemática gera riqueza. Se cita um estudo, né, que estima que as atividades relacionadas à matemática são responsáveis por 4,6% do PIB brasileiro, né, uma porção muito menor que a de países desenvolvidos.
Queria que você falasse sobre isso, né? O Brasil precisa de mais matemáticos, engenheiros, cientistas de dados, etc. E o que o país precisa fazer para alavancar esse setor da economia? Um dia, alguns anos atrás, eu estava numa audiência pública no Congresso Nacional e falei sobre estudos prévios a esse aí que foram feitos em outros países. E o meu colega Arthur Ávila, grande matemático, ganhador da medalha Fields, me criticou publicamente. Pô, mas você só fala em dinheiro? Você só está pensando, a matemática tem outros valores. E o Arthur está certo, a matemática tem outros valores. A gente começou falando sobre cidadania. Eu já falei sobre diversão com a matemática. Mas o ângulo material não é desprezível, longe disso, né? Esses estudos que foram feitos em outros países indicam que, numa economia avançada, a matemática pode produzir da ordem de 15%, 16%, 18% do produto interno bruto do país. E eu fiquei sabendo desses estudos, fiz alguns contatos aqui, porque queria saber como é que era aqui no Brasil, né, desse ponto de vista. Em 2022, quando os franceses publicaram o segundo estudo feito na França, que mostrou que a contribuição da matemática ao PIB da França tinha passado de 16% para 18% em 10 anos, não é só que é grande, está crescendo. Eu escrevi na Folha sobre isso e o pessoal da Fundação Itaú leu, se interessou e fizeram um estudo muito bem feito, muito profissional, como tudo que a Fundação Itaú faz, sobre a realidade brasileira. E a realidade é essa. No Brasil, a matemática produz 4,6% ou 4,7% do PIB e gera quase 8% dos empregos que a nossa economia produz. Uma coisa boa é que esses empregos pagam um salário que é o dobro da média nacional. Tá? E veio a Covid, muitas profissões sofreram, mas quem tinha profissões ligadas à matemática sofreu menos do que todos os outros. São profissões muito resistentes a crises, enfim. O que é que esse 4,6% significa comparado com o 16% da França, ou o 15% do Reino Unido, etc.? Significa que nós temos uma economia que usa pouco a matemática, que poderia usar mais, e com isso ser mais eficaz, e com isso produzir mais riqueza, mas usa pouco. E tem que ver com a questão anterior que o Eduardo colocou, de outras profissões que não são necessariamente profissões de matemático, terem consciência da importância que a matemática pode ter naquilo que essas pessoas fazem. Então, há um desafio na nossa frente de mudarmos o perfil da nossa economia. Somos um país produtor de commodities. Até para produzir commodities, a matemática pode ser muito importante para racionalizar a nossa agricultura, a nossa agronomia, os nossos processos de distribuição de energia. Enfim, como eu mencionei antes, qualquer setor de atividade humana pode se beneficiar em termos de eficácia e eficiência pelo uso da matemática. E nesse processo aí, o peixe que eu vendo é que nós temos na nossa frente a oportunidade de passarmos de 4,6% para 18%, e com isso somarmos à nossa economia, à economia nacional, mais de R$1 trilhão por ano. É algo que está ao nosso alcance porque nós não temos falta de conhecimento. O que nós temos falta, sim, é de que a economia esteja pronta para absorver profissionais com esse perfil e, sobretudo, o nosso calcanhar de Aquiles, de que nós tenhamos profissionais capazes de exercer essas profissões. Tá? Porque as nossas universidades não estão formando profissionais com, digamos, proficiência em matemática, nem de perto parecido com o que o Brasil precisa. Não estão formando. Pelo contrário, há um desequilíbrio enorme entre as nossas graduações, a emissão de diplomas que acontece no Brasil e aquilo que o mercado de trabalho público, privado, etc., precisa desse ponto de vista. Eu costumo mencionar o seguinte fato. Eu vou fazer isso com muito cuidado aqui, porque eu já ganhei vários inimigos fazendo essa observação. O Brasil oferece mais de 4.800 tipos diferentes de graduação. Desses 4.800, 4 absorvem quase 30% das matrículas. Nada contra. Não vou dizer quais são os 4, porque eu não quero ganhar inimigos nesse público aqui, tá? Não vou dizer. Então, 4 são 27% das matrículas estão em 4 graduações, 4 diplomas. Sendo que nenhum desses 4 tem mais que 10% de empregabilidade.
Qualquer pessoa de uma dessas profissões, não estão trabalhando na área em que são formadas. Então, é uma formação maciça em 4 áreas que, quando vão para o mercado de trabalho, não conseguem emprego. Eu já publiquei isso uma vez e alguém escreveu nos comentários: o governo tinha que garantir emprego para essas pessoas. Não é por aí. Bom, Marcelo, da última vez que a gente conversou, eu estava revendo isso também, né? Você falou sobre inteligência artificial, algo que você também discute em alguns textos do livro, né? E a gente falou desse debate humanos versus máquinas, né? Se a mente humana tem algo de intrinsecamente distinto, né, que uma inteligência artificial não seria capaz de replicar. Você disse, né? Você falou, bom, a gente tem neurônios em vez de chips, mas nós, humanos, em algum nível, não funcionamos de maneiras tão diferentes de um computador. Você continua pensando assim? Eu pergunto porque a inteligência artificial evoluiu muito nesses meses, né, entre uma conversa e outra. É um cenário que muda todo dia. Como que você está enxergando essa discussão? Bom, isso é uma discussão antiga e meio controversa, né? Há livros inteiros sobre isso. É possível máquinas pensarem de verdade, terem inteligência, ou a inteligência é uma coisa eminentemente biológica. Eu não acho que a gente consiga dar uma resposta científica, provar cientificamente qualquer dos dois lados. Primeiro, aquilo que nós chamamos de inteligência artificial hoje em dia ainda é muito limitado. Tá? Nenhuma dessas inteligências artificiais tem aquilo que eu considero o cerne da ideia de inteligência, que é a consciência de si mesmo. Tá? Minha filha, que tem 15 anos, fala com o ChatGPT como se fosse uma amiguinha dela. Oi, chat, tudo bem? Olha só, e tal. A ponto que o meu filho, de brincadeira, um dia falou: oi, chat, você tem conversado muito com a minha irmã hoje? No celular dele, e o chat não respondeu. Porque o ChatGPT não tem consciência de que ele está conversando com ele. Não é nesse sentido, não é uma consciência inteligente. Então, primeiro, vamos por aí. É um tipo de inteligência ainda bastante limitado. Mas que 5 anos atrás a gente não achou que fosse chegar tão rápido onde chegou, né? Depois eu escuto dizer, não, mas é completamente diferente. Isso, o modo de pensar da inteligência artificial é completamente diferente, porque eles não entendem realmente, a máquina não entende realmente o que está dizendo, enfim. E isso me lembrou uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um colega indiano, que fez a seguinte metáfora: e um gato, quando vê um rato, ele entende que é um rato? A conversa foi em inglês funciona. Ele entende o que é um rato quando ele vê um rato. Tá? O que nós sabemos se o gato entende o que é um rato? O que nós sabemos é que quando ele vê, ele age rumo a um certo objetivo, que é caçar o rato. Então, nós não sabemos o suficiente sobre a inteligência biológica para podermos afirmar que a inteligência mecânica é diferente. Esse é o meu ponto. Eu não sei a verdade sobre isso. A minha opinião não mudou muito. É essencialmente a mesma. A minha tese é que nós não temos elementos de um lado e de outro para podermos dizer que a nossa inteligência é superior à inteligência artificial. Há limitações óbvias, mas está cada vez mais difícil justificar porque nós não temos elementos para isso. Tá? Quando eu vejo uma pessoa, eu entendo o que é uma pessoa, ou simplesmente eu sou um organismo que foi machine learned, que aprendeu a identificar do jeito que um ChatGPT identifica o meu rosto, que um reconhecimento facial identifica o meu rosto. Não temos elementos para responder essa pergunta. O que é um fato é que mesmo essa inteligência limitada, a inteligência artificial limitada que nós temos hoje, está fazendo coisas que nós não imaginávamos 5, 10 anos atrás que poderia fazer. Né? E está fazendo de um jeito que fora dos nossos... Então, o impacto que isso vai ter em termos de mercado de trabalho, etc., é inegável. Pode chamar o que quiser. Já tinha um leitor que me escreveu, diz, olha só, você errou na sua coluna porque você falou inteligência artificial, isso não existe. Tá. Aí eu, na coluna seguinte, escrevi de novo, ele me escreveu de novo, e você piorou a situação, já estava ruim, piorou a situação, você arruinou a sua reputação completamente, insistindo nessa ideia maluca de inteligência artificial. A ideia maluca de inteligência artificial está aqui para ficar e vai revolucionar a nossa realidade nos próximos anos,
Por exemplo, eu recebi um vídeo de alguém importante aí cientista, anunciando basicamente que essa ideia de que os matemáticos vão acabar, olha só como o assunto me toca assim muito de perto, né? A ideia que os matemáticos vão ser substituídos por máquinas, que alguém pensava que era para décadas, eu vivia dizendo que em 50 anos, que é anos, tá? Aí eu conferi com os meus colegas que entendem de inteligência artificial, eles disseram, está exagerando um pouquinho, mas não está muito longe da marca, não, isso vai acontecer. Então, enfim, podemos filosofar sobre o assunto, mas, do ponto de vista científico, nós não temos nenhum elemento para dizer que a inteligência artificial vai ser menor, vai ser inferior à inteligência biológica. Perfeito. Eu vou passar, então, para algumas perguntas do público. A gente recebeu várias já. A primeira delas, Marcelo, você disse que a mente não vai além da palavra. Como você recomenda o estudo da matemática, ou seja, como estudar matemática? Seria tentando ensinar o que se estuda? Essa frase, a mente não vai além da palavra, eu peguei de eu visitava anos atrás, ia muito à Suécia, e algo que está escrito lá, gravado na pedra, no instituto que eu visitava. E depois eu escrevi uma coluna para... A inteligência não vai além da palavra é algo que eu usava com meus alunos. A sua tese está mal escrita, e isso significa que você não entendeu. Tá? O fato de que está mal escrita significa que você não entendeu, vai junto uma coisa com a outra. Mas eu tive que evoluir nisso aí, porque eu escrevi, inclusive, uma coluna sobre isso. Porque, de fato, há um monte de coisas que a gente faz e que a gente não consegue expressar. Quem dirige carro, por exemplo, vários de nós somos capazes de dirigir, somos incapazes de explicar como é que nós fazemos isso. Às vezes, pensando em outra coisa, ainda assim a gente passa a marcha e tal. Há um monte de coisas que a gente faz que não somos capazes de explicar. Agora, sua pergunta era... A parte final da pergunta? Como estudar matemática? Seria tentando ensinar o que se estuda? Como ensinar matemática é uma pergunta difícil, tá? Vou tentar. Eu viro um pouco o contrário. Eu aprendo matemática quando ensino. Certamente aprendo matemática quando ensino. Agora, eu não tenho um manual rápido de ensino de matemática. Eu acho que um elemento importante é conectar com... Matemáticos criam imagens mentais daquilo que estão pensando. Tá? E nós, às vezes, esquecemos de induzir nas nossas crianças essas imagens mentais que substituem a experiência direta. Se você não tem uma pizza ali na frente, você imagina uma pizza, você corta mentalmente a pizza em fatias, etc., esse tipo de coisa. O outro aspecto absolutamente fundamental do ensino de matemática é que seja feito com prazer. Absolutamente tem que ser feito com prazer. Tem hora que bate um sono e tal, todo mundo é vulnerável, mas, de um modo geral, tem que ser prazeroso para que seja realmente efetivo. Eu, um dia, vou escrever um livro sobre como ensinar matemática e vou vender esse livro, mas assim, no momento, assim, a versão rápida é isso aí. Muito bom. Tem uma segunda aqui, que tem muito a ver com o seu trabalho, um trabalho de divulgação científica, né? Você, além de pesquisador importante, que dirige uma instituição de ponta da pesquisa brasileira, você está toda semana escrevendo sobre matemática, né? Dialogando com os leitores, fazendo esse trabalho de divulgação científica muito consistente. E a pergunta é sobre o papel das redes sociais, né? Como o YouTube, na popularização da matemática, né? Você vê isso com bons olhos, não tão bons olhos? Como que você olha para essa paisagem que aparece por aí? Eu vejo com bons olhos qualquer canal, absolutamente qualquer canal que permita ao cientista, ao professor, compartilhar com a sociedade, com as pessoas, a paixão, o gosto pela disciplina, pelo conhecimento, matemática em particular, mas em geral pelo conhecimento. Tá? Vejo com muito bons olhos. Dito isso, é um fato que nas redes sociais a gente vê muita coisa de baixíssima qualidade. Tá? Baixíssima qualidade. Uns anos atrás eu fui convidado para dar uma palestra aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, num evento de um dia sobre arte e ciência. E
os catedráticos do IEA me pediram para falar especificamente sobre arte e matemática. Eu nunca tinha pensado no assunto, fui pesquisar um pouco, e aí a primeira coisa que todo mundo pensa é a razão áurea, que é um número mágico, os números de Fibonacci, etc. E eu pesquisei, eu já entrei meio que de pé atrás em relação ao que eu ia encontrar, pesquisei, fiquei horrorizado. Está cheio de disparate na internet sobre essas coisas. É aquele disparate que busca o encantamento fácil. Olha só que coisa incrível, um número é mágico, etc. E eu acabei fazendo o primeiro terço da minha palestra lá, uma sátira dessas coisas. Eu vou apresentando exemplos que eu pego da internet, que são ridículos, porque o Taj Mahal foi baseado na razão áurea, foi coisa nenhuma. O Partenon de Atenas, o Partenon foi construído 300 anos antes do conceito de razão áurea ser apresentado por Euclides. Por aí vai. Eu vou levando a audiência, explico que é um desespero tão grande para colar essa ideia artificial de perfeição, de beleza, de perfeição nas coisas, que você acaba chegando a absurdos. E aí, de repente, eu mostro uma foto do Donald Trump com a espiral do Fibonacci acoplada na cara dele, mostrando que a perfeição foi alcançada. Tá? Então, as redes sociais bem utilizadas, inclusive a TikTok, nós estamos começando a fazer, no IMPA demoramos um pouco para entrar no TikTok, mas agora vamos começar já estamos comunicando pelo TikTok. As redes sociais têm suas características que a gente não vai mudar, não adianta reclamar que é muito imediatista, que as pessoas só querem ver coisas de 30 segundos, porque se é isso que vem, é isso que vem. É aí que você tem que se adaptar como veículo de comunicação. Mas tem que ser com qualidade. Se for para... Enfim, tem que ser com qualidade. Você tem que contar a verdade, porque a ciência verdadeira é muito mais divertida que a ciência falsa. Tem mais uma aqui. Você poderia falar um pouco sobre a sua opinião, perspectiva a respeito da ideia a matemática é criada ou descoberta? É o início do seu livro, é um debate longuíssimo, mas, enfim, acho que você consegue resumir bem. Olha, eu tenho que declarar conflito de interesses. Tá? 9 em cada 10 matemáticos são platonistas, desse ponto de vista. Nós acreditamos, platonista significa que nós acreditamos que, ao fazer matemática, nós estamos descobrindo um aspecto do universo à nossa volta, um aspecto real. A matemática é tão real quanto a física, quanto a química, a biologia, é uma investigação das propriedades do nosso universo, de um ângulo particular. Então, qualquer um que se declara platonista de cara vai arrumar argumentos para convencer vocês de que esse é o ponto de vista correto. O outro ponto de vista é que a matemática é uma linguagem inventada pelos matemáticos que é útil, é uma invenção do bem, útil, etc., mas que, na verdade, não corresponde a uma realidade. Os dois pontos de vista têm problemas. Se a matemática é, como a física e a química, uma investigação da realidade, então por que ela é uma ciência tão diferente das outras? Que o teorema de Pitágoras foi descoberto 2000 anos antes de Pitágoras, lá na Babilônia, e continua sendo verdadeiro hoje em dia, sendo que as ideias da física, da astronomia, etc., dos babilônios, nenhuma delas sobrevive. Por que a matemática é eterna? Por que a matemática é exata? Por que ela é rigorosa? O que é que faz o conhecimento matemático diferente, se também é um conhecimento a respeito do universo? Esse é o ponto fraco do platonismo. O ponto fraco da invenção, do ponto de vista de que a matemática é uma invenção, uma criação, é por que dá tão certo. Se a gente está inventando coisas, por que é que eu faço uma conta e aí, baseado nessa conta, eu encontro o planeta Netuno lá no céu, no lugar que eu calculei, que é um fato histórico. Netuno foi descoberto assim, a partir de cálculos do francês Le Verrier. Eu tenho um exemplo favorito para mostrar, de uma vez por todas, que o platonismo está certo. Tá? Eu vou fazer aqui com vocês. Pensem num cubo. Ok? Todo mundo está visualizando um cubo? O cubo tem quantas faces? As faces são aquelas áreas planas. 6. Muito bem. Vamos anotar o número 6, tá? 6. Tem quantas arestas? As arestas são as linhas. 4 em cima, 4 embaixo, mais 4 em pé.
12, certo? 6 faces, 12 arestas. E quantos vértices? Os vértices são os cantos. 4 em cima, 4 embaixo, 8. Vamos fazer a seguinte conta. Faces menos arestas mais vértices. 6 menos 12 mais 8. 6 mais 8 é 14, subtrai o 12 dá 2. De acordo? Agora vocês vão pensar em outro sólido, qualquer, favorito. Uma pirâmide pentagonal, um prisma octogonal, qualquer sólido, com faces planas, tá? Não quero esfera, a esfera é outra onda, tá? Não vamos gastar tempo aqui fazendo a mesma conta, número de faces menos o número de arestas mais o número de vértices. Por que não vamos gastar tempo fazendo conta? Porque eu vou dizer para vocês quanto que vai dar. 2. 2. Há uma constante mágica no universo, que é a constante 2, que qualquer sólido, se você contar o número de faces, menos o número de arestas, mais o número de vértices, vai dar 2. Isso aqui tem cara de invenção? Isso é uma descoberta. Isso é uma descoberta sobre o mundo à nossa volta, sobre um fato geométrico que não interessa aos físicos, não interessa aos químicos, mas interessa aos matemáticos, e é um fato do universo. O autor, não sei muito bem quem descobriu, mas o primeiro que escreveu sobre isso, e provou, enfim, não provou, mas disse coisas inteligentes sobre isso, foi Euler, Leonardo Euler. Mas durante muito tempo foi uma curiosidade para ser contada assim em eventos como esse. Então, olha só que barato, dá sempre 2 e tal. Até que o mesmo Henri Poincaré, que eu mencionei antes, estudou em profundidade e transformou essa descoberta na base de uma nova área da matemática, chamada topologia algébrica, que foi, durante o século XX, talvez a área mais estudada em toda a matemática. Então, deu para perceber que o platonismo é que está certo, né? Bom, Marcelo, a gente tem mais alguns minutos, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre a situação da matemática brasileira hoje, né? Você mencionou aqui o Arthur Ávila, ele venceu a medalha Fields, né? O prêmio mais importante da área, em 2014. Em 2018, o Brasil ingressou no grupo 5 da União Matemática Internacional, né? Que corresponde à elite da disciplina. Você teve um papel importantíssimo nisso, né? Vocês também organizaram nesse mesmo ano o Congresso Internacional de Matemáticos no Rio, a reunião científica mais importante do campo, né? Entre vários outros avanços que mostram um ciclo ascendente muito forte da matemática brasileira. Isso tudo, por outro lado, tende a ser pouco conhecido pelo público do país, né? Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre como estamos, né? E se o país tem condição de manter esse nível de excelência, ou corre o risco de perder o fôlego, né? Como que você está olhando para essa conjuntura? O próprio Arthur Ávila é contundente em relação a isso. Ele considera que houve uma oportunidade nesses anos, aí, 2017, 2018, também com muito esforço que a gente fez no domínio da popularização. Nós criamos o Festival Nacional da Matemática, que é um evento de entretenimento com a matemática, replicamos isso no país todo, etc., que houve uma oportunidade, uma janela de oportunidade, e que, de alguma forma, ela não foi aproveitada como poderia ter sido, porque vocês devem lembrar também que, por volta de 2017, 2018, o país entrou num ciclo de instabilidade política, descontinuidade de governos, etc. Uma série de circunstâncias que não vale a pena, porque todo mundo viveu, não vale a pena lembrar aqui. A matemática brasileira tem uma trajetória espetacular em 70 anos, basicamente 70 anos. Até os anos 50 nós não tínhamos matemática, e ela foi desenvolvida nessas 7 décadas, e é um caso quase que único de agilidade nesse processo. Mas manter é muito difícil, tá? Eu, ao contrário do Arthur, sou mais otimista em relação... Eu concordo com ele quando ele diz que não tínhamos a oportunidade para decolar de uma forma diferenciada, e os meios para fazer isso nos foram tolhidos, nos foram cortados, mas eu continuo muito otimista. Temos uma Olimpíada de Matemática que é a maior do mundo,
23 milhões de crianças fazendo prova ao mesmo tempo no país inteiro, é mais de 10% da população. Ninguém pode se orgulhar disso aí. Esses garotos e essas garotas vibram com matemática, muitos deles. Então, o país tem um potencial enorme desse ponto de vista e a luta continua. Nada ficou mais fácil, porque essas coisas aconteceram, nada ficou mais fácil, mas a luta continua. E o que eu acho que é importante é que, ao mesmo tempo que nós como matemáticos, prezamos pela beleza e pelos aspectos estéticos, etc., da disciplina, a gente não perca de vista o fato de que temos uma sociedade a quem prestamos contas e que, ao mesmo tempo, a gente precisa para que a ciência seja valorizada. Uma coisa que eu não vou fazer hoje, porque nós não estamos em ano eleitoral, mas eu costumo fazer com frequência, é perguntar ao público, pedir para levantar a mão, quem, na última eleição, levou em conta a questão educação e ciência na hora de votar. Quem escolheu o seu deputado, seu senador, em função de propostas ou de trajetória ligada à educação e à ciência. A maioria não levanta o braço, e entre os que levantam, eu acho que há uma certa insinceridade, porque eu mesmo não fiz isso com muita frequência. Tá? Tenho que confessar para vocês que nem sempre educação e ciência foram prioridades na hora de votar. E precisamos que sejam, porque se nós não nos preocupamos com isso, não podemos esperar que o eleito se preocupe. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, tem duas perguntas aqui que eu vou falar rapidamente, né? Uma é a primeira sobre a fórmula de Euler. Por qual razão a fórmula provoca tanto fascínio? E a segunda é sobre o uso da matemática... deixa eu encontrar aqui. O uso da matemática em diagnósticos, né? Se ela já está sendo usada para tratar doenças degenerativas como Alzheimer e demência. Primeiro, a fórmula de Euler, não sei se todo mundo sabe o que é. Explicar por que ela é a fórmula mais bonita do mundo é fácil. Tá? É uma fórmula que reúne, de maneira muito simples, uma fórmula pequenininha assim, que reúne os 5 números mais importantes da matemática. O número π, todo mundo mais ou menos conhece, os números 0 e 1, o elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação, que esse todo mundo conhece, o i, que é a unidade imaginária, e o e, que é a constante de Euler, que é importante em logaritmos. Então, os 5 números mais importantes da matemática reunidos numa única fórmula que se escreve e elevado a i vezes π mais 1 igual a 0. De onde é que vem essa fórmula, etc. Isso é um assunto para outro contexto, outra conversa, mas que o Euler, foi o próprio Euler quem descobriu, foi ele que deu o nome à constante E também, tá? Mas não é verdade que foi porque era a inicial do nome dele, isso aí está descartado. Euler era uma pessoa bastante modesta, surpreendentemente modesto e meio tosco, inclusive. Eu nunca faria isso. Então, ele descobriu essa relação fantástica, E elevado a i vezes π, mais 1 igual a 0, e numa única fórmula reuniu os 5 números, sem disputa, os 5 números mais importantes da matemática. Uma fórmula elegantíssima, muito simples e muito carregada de significado. O uso da matemática na área de medicina, eu diria que ela está começando a ser explorada. Eu comentei um pouquinho há pouco, quando falei dos exames clínicos, etc. Está começando a ser explorada, sobretudo na questão de... Eu não sou especialista, tá? Eu posso pecar por defeito, por ignorância. Sobretudo na área de diagnóstico. Diagnósticos por imagem. Eu vou chutar que em 5 anos vão estar sendo feitas por inteligência artificial. Espero eu como auxiliar de um médico humano, tá? Mas o diagnóstico por imagem está prontíssimo para ser automatizado. Nós fizemos isso lá no INPA com exame de medicina fetal. E para dar uma ideia para vocês do avanço que isso é, um médico que faz esse tipo de laudo é um profissional que estuda 6 anos, 8 anos, 10 anos, não sei, e depois tem que ter um salário, tem que ter uma subsistência, etc. E demora 1 tarde para fazer um laudo desses. Especificamente o que a gente analisou foi a medição do volume de líquido amniótico na gestação.
que é um parâmetro muito importante da saúde da gestação. Demora uma tarde para fazer esse laudo. E o nosso algoritmo faz com a mesma acurácia, com a mesma precisão que o médico, talvez um pouco mais até, em 5 segundos, a partir dos dados da ressonância. Com o seguinte detalhe, faz no Rio de Janeiro, faz em São Paulo, mas também faz em Macapá ou em Manaus. Tá? Então, não precisa ter médico com essa especialidade, não precisa necessariamente ter médico para essa função. Eu tenho uma cunhada que é médica, que me acusa de que estamos promovendo o desemprego dos médicos, mas é uma acusação injusta, num país que tem uma carência enorme de médicos e uma dificuldade enorme de médicos, fazer médicos irem trabalhar nas periferias e fora dos grandes centros, é uma acusação injusta. Então, me parece, não acho que seja o caso. Agora, a partir daí, há todas essas ambições que eu mencionei de poder utilizar a análise matemática de exames clínicos como uma forma de prever doenças graves com muita antecedência, em tempo de dessas doenças poderem ser tratadas previamente. Provavelmente há muito mais acontecendo que eu não sei sobre essa área, eu realmente não sou especialista. Perfeito, a gente precisa encerrar, lembrando que o Marcelo vai estar autografando os livros aqui na Livraria Travessa, aqui em frente, logo em seguida à mesa. Queria agradecer muito a participação de todos. Obrigado, Marcelo, foi um prazer conversar com você. Obrigado a todos. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.